Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma Quinta-feira Teológica. Esse espaço interessantíssimo, um espaço gostoso, saudável, porque nós acreditamos no propósito do ensino. Nós, da Igreja Batista em Morada de Camburi, temos isso muito claro em nossa mente. Fomos criados para adoração, fomos criados para os relacionamentos, por isso o propósito da comunhão. Fomos criados também para servir, e nós cremos que, através do nosso serviço, demonstramos o nosso amor pelo próximo. Fomos criados também para uma missão. Eu tenho a minha missão. Deus também te deu uma missão. Eu estou aqui cumprindo a minha missão, ensinando a palavra, orientando você, trazendo clareza bíblica para a sua vida, expondo as escrituras. Então isso é uma parte da minha missão. Mas também nós fomos criados para educarmos o povo de Deus. A quinta teológica é a educação cristã, bíblica, a educação teológica sendo oferecida a você. Esse é o meu compromisso enquanto pastor sênior da Igreja Batista Morada. É o compromisso também da nossa igreja de oferecer uma educação bíblico-teológica que agregue muito valor à sua vida. Todos nós precisamos de orientação espiritual, todos nós. E eu estou aqui, nós estamos aqui exatamente para oferecer orientação espiritual para a sua vida. Não esqueça, dê seu like, faça o seu comentário, envie a sua contribuição. É muito importante para mim depois ler aqui nos comentários o que você achou, o que você aprendeu, deixando aqui as suas impressões, porque é muito bom saber que nós temos abençoado você. Se realmente esse estudo abençoar você, compartilhe isso, no mínimo com 10 pessoas, é isso mesmo. Pelo menos com 10 pessoas, compartilhe. Quero parabenizar algumas pessoas, como a irmã Lívia, que no último estudo bíblico, ela ligou para mim dizendo que foi muito abençoada e que compartilhou o estudo com muitos amigos e amigas. É isso mesmo. Temos que pegar o que é bom e espalhar. Temos tanta coisa ruim sendo espalhada, sendo noticiada, tanta fake news, mas aqui não. Nós estamos oferecendo as boas notícias do Evangelho. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Estamos estudando Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. E hoje nós vamos estudar sobre mais uma partezinha, um fragmentozinho das bem-aventuranças. Na semana passada estudamos o que Jesus, ele mesmo, deixou muito claro: bem-aventurados os pobres de espírito. Pensamos sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os enlutados, aqueles que sofrem, aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, fique com a gente, esteja bem atento, porque Deus quer falar ao seu coração. Porque o tema de hoje é esse: Deus tem consolo para os aflitos. Como está aí na sua tela, estamos nessa série Sermão do Monte, Quinta Teológica. E agora nós vamos ler esse texto que está aí. Eu gostaria que você estivesse atento a ele para que você entenda o que Deus quer nos ensinar em Mateus 5, versículo de número 4. Vejam o que o texto diz, está aí na sua telinha, na telinha do seu computador ou do seu celular ou talvez do seu tablet. Diz assim: abençoados, felizes são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. É dessa forma que o Eugene Peterson, na sua versão A Mensagem, ele trabalha esse texto que, no natural, talvez você já deve ter lido: felizes são aqueles que sofrem, aqueles que choram, porque serão consolados. Mas perceba que o Eugene Peterson traz uma intenção, ele traz um horizonte, ele oferece para nós um sentido muito interessante. Porque ele diz assim: bem-aventurados os que sofrem por terem perdido o que mais amavam. A gente não chora por qualquer coisa, você concorda comigo? A gente não chora por uma coisa que não tinha um significado muito forte para a nossa vida.
Geralmente a gente chora pela nossa esposa, pelo nosso esposo, a gente chora pelos nossos filhos, a gente chora pela igreja, a gente chora pela perda de um ente querido, a gente chora até mesmo por algo que era muito importante para a nossa vida, mas veja, de vez em quando nessa vida a gente também perde aquilo que a gente ama. A vida também é constituída de perdas, de frustrações. Eu não sei o que ao longo da sua trajetória você vem perdendo ou aquilo que você perdeu. O que eu sei é que, com certeza, se algumas coisas importantes na sua vida se perderam, isso provocou muita comoção, muito choro. E é isso mesmo que se espera quando alguém perde aquilo que mais ama. Mas Jesus vai dizer o seguinte, que se você passou por uma situação muito dolorosa na vida e só Deus sabe quantas dores você já sofreu, quantas dores eu e você, quantas dores nós temos sofrido ao longo dessa nossa trajetória existencial, mas o texto, segundo Eugene Peterson, trabalha a seguinte ideia: aqueles que sofreram porque perderam o que mais amavam, somente assim, ou seja, no auge da sua dor, no ápice do seu sofrimento. Sabe quando a dor se torna agônica, aguda, essas pessoas poderão ser abraçadas por aquele que é o amor supremo. Ou seja, Eugene Peterson ele está tentando extrair do texto original de que, primeiro, a gente perde muitas coisas que a gente ama nessa vida. Isso faz parte da nossa trajetória. Mas ele está dizendo que é nesse momento de total desespero, desse luto que pode nos levar ao cárcere da profunda tristeza e melancolia. Nessa hora onde nos sentimos absolutamente subjugados e nos tornamos reféns das contingências, dos imponderáveis dolorosos que a vida nos impõe. É nesse momento que nós somos abraçados. Abraçados por quem? Por aquele que é o amor supremo. Por aquele que tem um coração misericordioso. Deus é justiça na Bíblia, mas Deus também é misericórdia. Deus também é compaixão. E é interessante porque, geralmente, no texto da NVI, porque o texto nós lemos agora a partir da versão do Eugene Peterson, mas geralmente o que aparece em algumas traduções mais conservadoras é que o texto deveria ser interpretado e traduzido da seguinte forma: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, se você pega essa versão mais tradicional e compara ela com o texto do Eugene Peterson, eu penso que ele faz com que o texto ganhe ainda muito mais sentido e faz com que se torne fácil o caminho da interpretação, da hermenêutica, porque bem-aventurados que choram, sim, mas por que eles choram? Eles choram porque estão sofrendo, principalmente porque perderam aquilo que mais amavam, porque geralmente o choro em nós é sinal de que alguma coisa muito profunda, muito significativa aconteceu na nossa história. E o choro é esse resultado, é esse desdobramento. O choro é essa resposta imediata quando o ser humano lida com perdas, com lutos, com sofrimentos, com dificuldades e com as adversidades que sangram a sua alma. Mas o texto diz, porque eles serão consolados. E o Eugene Peterson, ele traduz o texto dizendo, e serão consolados por quem? Por aquele que é o amor supremo. Porque Deus é o único que tem poder para nos consolar. Eu gosto sempre de afirmar e reiterar e ratificar que quando você se deparar com alguém que está passando por um sofrimento muito agônico, muito intenso, muito cavalar, um sofrimento avolumado, gigantesco, colossal, sabe aquele tipo de sofrimento que perpassa e que ultrapassa o nível, sabe, de normalidade? Quando você estiver lidando com essa situação, por exemplo, durante essa semana eu visitei a mãe de um irmão da nossa igreja, e a irmã desse irmão também estava lá ao redor do leito, uma senhora de 94 anos, está sofrendo, enfrentando uma pneumonia muito violenta, e sabemos que do ponto de vista humano, ela está se encaminhando para partir desse mundo. Claro que Deus pode operar um milagre, mas quando aquela senhora, irmã desse
irmão da nossa igreja, se aproximou e eu pude abraçá-la. Ela disse: puxa, tá difícil para mim ver a minha mãe deitada, enfrentando esse sofrimento tão intenso. E a única coisa que eu disse para ela é que Deus é bom. A gente precisa ter cuidado, porque na hora que a gente lida com o sofrimento do outro, a gente não tem que inventar a roda. A gente não tem que tentar articular ou concatenar argumentos ou tentar racionalizar a dor do outro, porque quando o outro está sofrendo, muitas vezes palavras não são nem necessárias. O que o outro quer é um abraço. O outro quer se sentir acolhido em sua dor, em seu sofrimento. Mas também nós devemos dizer para esse outro que Deus, o Pai, que é amor supremo, Ele está ali também acolhendo os enlutados, os enfermos, os que sofrem, os que passam por situações extremamente complicadas. Por exemplo, eu tenho uma outra irmã na nossa igreja que, assim, não é fácil você o tempo todo perceber que o problema que tanto aflige, que tanto sangra essa irmã, nunca para. A sensação que ela tem é que a cada dia é como se o problema se tornasse ainda muito maior, muito mais complexo. O que fazer quando você está diante de alguém que sofre? Você tem que abraçar, você tem que acolher, você tem que consolar, mas esse consolo não pode ser desdobramento de racionalidade plausível. Esse consolo não são palavras de autoajuda. Esse consolo não é alguma ideia ou uma frase de efeito que você possa usar. Esse consolo, ele é espiritual, ele é sobrenatural. É um consolo que vem do Pai. Esse consolo que passa por a gente e é dispensado ao outro. Esse consolo que usa-nos como veículos para que esse consolo seja dispensado, ele seja oferecido, ele seja dado a esse outro que está sofrendo. Então, é preciso que a gente entenda isso. Agora, quando a gente vai para a tradução, e que está na língua grega, perceba que a primeira palavra que aparece aí é Makarios, ou seja, felizes. A gente já aprendeu isso traduzindo esse texto do grego para o português. Mas você tem aí essa segunda palavra, não é, que traz uma ideia de que aqueles que estão sofrendo são aqueles que estão de luto, gente. E essa palavra que vem logo depois da palavra Macário, quando você traduz essa palavra para a língua portuguesa, ou seja, Jesus não estava se referindo a qualquer tipo de sofrimento. Porque a gente sabe que tem muita gente da zona do mimimi, gente que sofre por qualquer coisa. Sofre porque a unha está encravada, sofre porque está com uma leve dor de cabeça, sofre porque o dente está doendo, sofre porque o seu time de futebol perdeu. Jesus não está se reportando a esse tipo de sofrimento, porque Jesus está se reportando a um sofrimento muito mais profundo. Felizes são os enlutados. Não sei se você já perdeu algum ente querido. Ou seja, Jesus está falando, sabe? Jesus está tentando mostrar que felizes são aqueles que estão passando pelo pior tipo de sofrimento, porque eles serão consolados. E é interessante que a palavra que aparece aqui, a última palavra é paracleo, que traz a ideia de paracleto. Lembra que o Espírito Santo é chamado do paracleto, aquele que consola. E como essa palavra é a mesma palavra que é usada e que Jesus vai se referir quando ele diz, olha, eu vos deixarei um paracleto, um consolador. Então isso mostra que felizes são os que sofrem. Você tem aqui um contrassenso, você tem aqui uma contradição de termos, você tem uma dimensão paradoxal do processo. Como assim feliz é quem sofre? Mas Jesus está falando isso em relação ao reino de Deus. Porque o reino de Deus não promete vida fácil para ninguém, gente. O reino de Deus não promete essa felicidade que é vendida no mercado gospel e no mercado do mundo. Uma felicidade como se ela tivesse a capacidade de nos blindar e nos proteger de todas as imponderabilidades e também de todas as vicissitudes que a vida nos presenteia. Jesus nunca prometeu uma felicidade completamente, sabe, talvez fantasiosa, fabricada pelo nosso desejo infantil de querer ter uma vida
a partir das nossas projeções e fantasias, não uma vida que é pensada e concebida a partir da realidade, porque há uma diferença muito grande entre aquilo que é fantasiado pelas nossas emoções infantilizadas e aquilo que traduz a realidade. Mas Jesus está dizendo que no reino de Deus, aqueles que sofrem são felizes. Porque por mais que eles estejam sofrendo, por que eles são felizes? Porque eles encontrarão consolo. Essa é a felicidade para aqueles que sofrem à luz do reino de Deus, à luz dos valores do reino de Deus. Eles não são felizes porque sofrem simplesmente, como se Jesus estivesse tentando trabalhar ou talvez nos propor um sadomasoquismo, alguma coisa desse tipo. Não, 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 não. Jesus está falando que não há felicidade no sofrimento, mas eles são felizes. Por quê? Porque por mais que sofram, um dia serão consolados. Uma felicidade que aponta para o futuro, não é para agora, mas já é uma felicidade que é prometida, que é ensinada, que é apresentada e que é proposta por Jesus, mas uma felicidade que diz, mas um dia serão consolados, e serão mesmo. E quando a gente olha para o contexto, quando Jesus diz bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados, porque Jesus, ele não estava simplesmente trabalhando esses conceitos a partir do nada, a partir de uma elucubração alienante. Pelo contrário, Jesus conhecia o seu contexto e muita coisa que ele disse que está na Bíblia só pode ser aplicável para os dias atuais se nós linkarmos o ensinamento de Jesus com o seu contexto histórico, cultural, social, político, teológico e religioso imediato. Porque muitas vezes fica aqui uma dica para você que quer entender a Bíblia. Se você tira o texto que você está lendo do seu contexto, a retirada do texto do seu contexto vai virar pretexto para você criar uma heresia. Então você tem que entender o texto da palavra de Deus à luz do seu contexto original. Por que Jesus estava afirmando que bem-aventurados os que sofrem, os enlutados, porque a melhor tradução é bem-aventurados os enlutados, porque eles serão consolados. E aí você tem que compreender, Jesus está falando sobre que tipo de sofrimento, Jesus está se reportando a que tipo de gente que está sofrendo. Será que Jesus está tentando falar sobre um sofrimento qualquer, um sofrimento diminuto, um sofrimento, superficial? Ou Jesus está falando sobre sofrimentos profundos que o ser humano passará por essa terra? Sabe por quê? Porque no contexto de Jesus, gente, Jesus, ele está tratando da possibilidade de pessoas que sofrem serem consoladas, porque muita gente sofria no tempo de Jesus. Mas o sofrimento que esse pessoal enfrentava era um sofrimento que eu não sei se dá para comparar com o sofrimento que a gente tem hoje. Eu sei que nós temos muito sofrimento nos dias atuais, principalmente depois dessa pandemia, todas essas doenças viróticas que estão se alastrando pelo mundo, todas essas guerras que estão acontecendo, toda essa instabilidade política e econômica em todo o planeta Terra, todas essas manifestações adversas que a natureza tem provocado, todos os desastres e todo esse tipo de caos que cada vez mais se aproxima de cada um de nós. Mas se você olhar para o sofrimento que as pessoas da época de Jesus estavam passando, você entende porque Jesus está dizendo, fiquem tranquilos, aquietem-se, esperem no tempo de Deus, porque segundo o reino de Deus, os que sofrem hoje um dia serão consolados. Vejam bem, esse camarada que está aparecendo aí na sua tela se chama Flávio Josefo. Foi o maior historiador judeu ali no primeiro século. Se tornou também cidadão romano. E se você quer conhecer muito da história dos hebreus e principalmente o porquê muita coisa acontece e por que muita coisa aparece, principalmente no Novo Testamento, você precisa ler a história dos hebreus, que é a grande obra produzida por esse grande historiador que por demais tentou trazer à tona todas as características que dizem respeito, que são elementos constituintes da própria cultura e da própria religiosidade judaica. E o Flávio Josefo, ele registrou em seus anais literários, em seus escritos,
que naquela época de Jesus, os romanos tiveram contra os judeus a mais sangrenta das guerras do mundo antigo. Gente, não tem povo que mais sofreu nesse mundo que o povo judeu. O povo judeu foi vilipendiado pelos assírios, o povo judeu foi massacrado pelos babilônios, até o templo de Jerusalém foi destruído, o primeiro grande templo, depois vem a reconstrução do segundo templo, mas esse próprio segundo templo também ele é absolutamente destruído. E o Flávio José, como historiador, claro, talvez hoje ele pudesse dizer que foi também uma guerra parecida com outras guerras, como, claro, ele não viu a Primeira Guerra Mundial acontecer, ele não estava presente, porque ele já morreu há muitos anos, em todas os prejuízos provocados pela Segunda Guerra Mundial. Provavelmente ele diria que aquilo que aconteceu entre romanos e judeus tinha o mesmo peso que aconteceu ali naquele período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que foram guerras que deixaram marcas muito negativas na história da humanidade. Mas Flávio José, olhando para sua época, ele declarou isso: os romanos, eles guerreavam o tempo todo contra os judeus. Uma guerra sangrenta que dizimou milhares de judeus. Jesus, ele conhecia toda essa história. Jesus estava inserido nesse contexto onde romanos estavam subjugando a Palestina, matando judeus, oprimindo judeus, escravizando judeus. E qual é a prova disso? Que o próprio Flávio José, ele foi um dos líderes da primeira revolta dos judeus contra os romanos. A grande questão é que os romanos eram muito mais fortes, eles tinham muito mais armas, eles tinham muito mais soldados, eles tinham muito mais poder. Mas mesmo assim os judeus resistiam aos romanos. Mas os romanos venceram a resistência de Israel somente ao exterminar a maior parte da população. É isso mesmo. Os romanos exterminaram a maior parte da população judaica. E quem sobreviveu era vendido como escravo e vivia ali trabalhando nos mercados do Império Romano. Tente se colocar nesse mundo de Jesus. Jesus olhando os romanos praticarem todo tipo de violência. Os romanos, eles eram arrogantes. Os romanos, eles eram soberbos. Os romanos, eles eram criminosos. Gente, eu estudei a literatura apocalíptica no meu mestrado, e quem sabe eu consiga ainda estudar um pouco mais sobre a literatura apocalíptica no meu doutorado em ciências da religião. E como, gente, dá nojo, dá dó, sabe? Você chora quando você lê as histórias sobre toda essa espiral da violência, a violência de Roma contra os povos, contra os judeus. Gente, a forma como os romanos saqueavam, sequestravam, expoliavam, oprimiam. Os romanos eram sangrentos, eles eram cruéis, eles eram criminosos. Mas mesmo assim o povo judeu resistiu. O próprio Flávio José, ele na primeira tentativa de revolta judaica contra os romanos, ele estava lá. Ele viu, mas Jesus também estava nesse contexto. E é por isso que Jesus está falando sobre aqueles que sofrem. Gente, segundo Tácito foi também, para alguns, o maior historiador romano de todas as épocas. Ele era senador, era também um historiador romano, e ele dizia que a Roma saqueava, degolava, usurpava, e a estas coisas davam falso nome de império. E onde criava-se um deserto, eles chamavam de paz. Porque a paz em Roma, o que eles diziam que é Pax Romana, que é um conceito que eu trabalho no livro que eu publiquei, e se você quiser ter acesso, você pode ter acesso a essa minha literatura, quando eu trabalho o conceito de violência a partir da literatura romana. Gente, um asno valia mais que um judeu naquela época. Asno é o que a gente entende hoje por, animal de subespécie, como um jumento. Asno, um jumento valia mais que um judeu, gente, naquela época. E Roma era assim. Se você quer ter paz, você tem que se permitir, você tem que se tornar subserviente, você tem que se tornar nosso escravo, você tem que pagar impostos muito caros, você tem que você tem que prestar homenagem a César, e você tem que pelo menos uma vez no ano ir a um templo dedicado aos deuses romanos e gregos e declarar que César é o Senhor. Se você não faz isso naquele tempo, você é perseguido,
você fica com fome, suas mulheres, sua mulher, seus filhos, principalmente suas filhas, seriam estupradas, seu lar seria destruído, sua colheita seria roubada, você se tornaria escravo. Tenta se colocar nesse lugar. E Jesus vem e diz: não se preocupem, vocês que estão sofrendo, nesse mundo e vocês que sofrerão nos mundos vindouros, nas sociedades que virão, naquelas que a posteriori se manifestarão, vocês que sofrem, fiquem tranquilos. A mensagem do evangelho é: bem-aventurados que sofrem, porque um dia serão consolados. Bem-aventurados enlutados. Por isso que a palavra enlutado é a melhor palavra para esse conceito. Por quê? Porque não era só gente que sofria, mas era muita gente que perdia a mãe, o pai, os filhos, muita gente enlutada naquela época. E aí, gente, é preciso destacar que o que Jesus está colocando aqui: bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os que padecem, os que são enlutados, os que estão na miséria, bem-aventurados os que estão se deteriorando. Jesus não estava naquele momento se reportando, ou aquilo que estava acontecendo na época de Jesus não se tratava de um pequeno luto, mas da grande agonia de um mundo devastado pelo mais poderoso dos exércitos da antiguidade. Quem conhece de história sabe que Roma foi um dos mais poderosos exércitos que já passou, um exército que se expandiu tanto, um exército que conquistou tanto, que durante vários séculos Roma era o grande império mundial. Mas tudo isso que Roma fazia a partir da violência, a partir da exploração, a partir do massacre, a partir do terrorismo, a partir do medo, a partir de ameaça. Jesus está dizendo: você que está nesse mundo. Só que Jesus também está dizendo isso para mim e para você. Porque todos nós passamos por muitas agonias nesse mundo. Todos nós passamos por tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Porque em toda época, em todas as eras, em todos os séculos, sempre haverá um império romano. Sempre haverá o império do mal, o império das trevas, o império da corrupção, o império da malignidade, o império da impunidade, o império da violência, o império da fome, o império do mal. Roma nada mais é do que uma manifestação histórica do mal. Esse mal estrutural, esse mal que está nas instituições, esse mal que está na política, está na economia, está na religião, está na sociedade, esse mal que se manifesta a partir de várias categorias, a partir de várias facetas. E é por isso que nós estamos nesse mundo mal. E a pergunta é: como ser feliz nesse mundo mal? É por isso que a gente precisa entender o que é felicidade à luz do reino de Deus. Porque Jesus está dizendo: felizes os que sofrem, mas saibam, não são felizes porque sofrem. O sofrimento não é... A felicidade não está condicionada ao sofrimento, mas a felicidade está condicionada a uma esperança de que aqueles que hoje sofrem serão consolados, serão acolhidos, serão amados. Esses que hoje sofrem estarão um dia sorrindo. Esses que hoje sofrem receberão de Deus a graça, a misericórdia e o perdão. Gente, olha para essa cena. Veja o que é que isso pode significar para você. Olhe para essa cena. Sabe o que é isso? Segundo Robson, um grande estudioso do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus deve ter sido escrito antes do ano 70. E, gente, foi exatamente em 70 que toda Jerusalém foi queimada, foi destruída. O que você está vendo aí, gente, imagine se você morasse em Jerusalém nessa época. Quando acontece uma pandemia, a gente já fica do jeito que a gente ficou com essa pandemia que veio, do Covid. Quando acontece um problema que, como aqui no Espírito Santo uma vez, todos os policiais fizeram greves e foi aquela coisa, aquela polvorosa social, a gente já acha que o mundo está acabando. Quando começa uma guerra, quando começa uma doença a se disseminar, a gente já acha que o mundo está... Agora imagine se você estivesse nessa época em Jerusalém. Tente imaginar essas pessoas que você está vendo aqui no canto, foram pessoas que tiveram suas cabeças cortadas. Roma foi o grande algoz.
Sabe, Roma veio e arrebentou com os judeus, arrebentou, destruiu tudo, destruiu o templo, destruiu Jerusalém. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. A profecia realmente se cumpriu. É por isso que quem está escrevendo, o último redator de Mateus, já tinha uma noção. Por isso que Jesus está dizendo: não se preocupe, o sofrimento continuará, sofrimentos até piores, mas não desistam de crer. Não desanimem, continuem acreditando que felizes os que sofrem hoje, porque um dia serão consolados. O Paracleto de Deus. Eu não sei que tipo de sofrimento. Talvez Jerusalém, essa imagem represente muita coisa que você já viu se deteriorando na sua vida. Talvez essa Jerusalém queimada que você está vendo aqui represente muita dor que você já enfrentou nessa vida. Talvez essa Jerusalém que você está vendo queimada aqui represente toda a agonia, todo o sofrimento que você já vivenciou na sua trajetória. O que eu quero te dizer é que feliz é você, porque um dia você será consolado. Olhe para essa cena. Pessoas sendo mortas, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo esbofeteadas por Roma, pessoas sendo massacradas pelos soldados romanos, pessoas sendo humilhadas pelo Império Romano, pessoas sendo maltratadas. Gente, não é isso que a gente vê no mundo hoje? De forma exponencial. O que acontece no mundo só é reflexo do que vem acontecendo ao longo de toda a trajetória da humanidade. Mas qual seria a palavra que eu deixaria para vocês, finalizando o nosso estudo de hoje? Eu quero me lembrar das profecias de Isaías, principalmente no capítulo 40 e Isaías capítulo de número 61, e um texto de Jesus que vai fechar aqui a nossa reflexão de hoje. Olha o que diz Isaías 40, a partir do verso 1. Confortem, confortem o meu povo, diz o seu Deus. Falem suavemente e com carinho a Jerusalém, mas também deixem muito claro que ela cumpriu sua sentença e que seus pecados foram removidos e perdoados. É claro que Jerusalém foi castigada o suficiente e agora acabou. Olha o que o texto está dizendo. Jerusalém, durante sua trajetória, foi castigada várias vezes. Esse texto foi escrito bem antes do massacre de 70 provocado por Nero. Mas todas as vezes que o povo de Deus passava por um massacre, até como resultado do seu próprio pecado e rebeldia, mas logo depois sempre vem o conforto de Deus, sempre vem o consolo de Deus. Deus sempre tem uma palavra de consolo para aqueles que sofrem. E vejam, em seguida, o que Isaías diz: trovão no deserto, preparem-se para a chegada do Eterno. Torne o caminho plano e reto, um caminho adequado ao nosso Deus. Encham os vales, aplanem os montes, alisem os sulcos, removam as pedras. Então a reluzente glória do Senhor brilhará e todos o verão. Sim, exatamente como o Eterno disse. Uma voz diz: grite, e eu disse: o que devo gritar? Esse povo não passa de relva. Seu amor é tão frágil quanto as flores do campo. A relva murcha, as flores do campo secam. Basta que o Eterno sopre. Esse povo não é mesmo como a relva? Sem dúvida, a relva murcha e as flores do campo se secam, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Mas veja como é que Isaías termina esse trecho da sua profecia. Subam no monte bem alto, Sião. Você vai dar a boa notícia. Levante a voz. Torne-a clara e forte, Jerusalém. Você vai dar a boa notícia. Fale alto e claro. Não seja tímido. Diga às cidades de Judá: olhem, é o Deus de vocês. Olhem para ele, o Eterno, o Senhor. Vem com poder, pronto para entrar em ação. Ele vai retribuir o mal aos seus inimigos e recompensar os que o amaram. Como um pastor vai cuidar de seu rebanho, recolhendo os cordeiros nos braços, abraçando-os enquanto os carrega, conduzindo a uma boa pastagem as ovelhas que amamentam. Que coisa linda! Olha que profecia Deus tem para mim, para você e para todos aqueles que sofrem nesse mundo. Ele vai retribuir o mal aos inimigos. Ele vai recompensar aqueles que o amam.
E como é que Deus vai cuidar da gente? Como é que Ele vai nos consolar? Como um bom pastor. Eu não sei se você tem um pastor. Eu tenho tentado ser um bom pastor na vida das minhas ovelhas. Não é fácil, porque eu não sou Deus, nem sempre eu posso cuidar de todo mundo, nem sempre eu posso acolher todo mundo. É por isso que nós temos também outros irmãos, outros pastores, outros líderes, os líderes de pequenos grupos que também são pastores em nossa igreja, os líderes de ministério, os outros membros da igreja que também são pastores, mas enfim, nós enquanto pastores, porque é nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros, não sou eu apenas o único que tenho essa responsabilidade, porque eu tenho a responsabilidade de ensinar, de instruir, e apresentar para vocês o que vocês devem fazer à luz da palavra de Deus. Esse é o primeiro chamado do pastor sênior, como também apresentar com clareza, sabe, a visão de Deus para a nossa igreja e oferecer orientação espiritual. Mas eu também cuido de gente e amo cuidar de gente. Sou pastor por vocação, por chamado. Deus me chamou para o ministério. Mas como é bom saber que existe um pastor que é muito melhor do que qualquer pastor que você conheça. Porque como pastor humano, eu posso falhar com você. Principalmente na hora que você estiver sofrendo, nem sempre eu posso oferecer a você tudo o que você precisa. Seria bom se eu conseguisse, mas nem sempre eu consigo. Mas a verdade é, existe um bom pastor. Existe um grande pastor, existe o melhor dos pastores, que segundo a Bíblia, Deus, ele vem cuidar de nós como um pastor que cuida do seu rebanho, recolhendo os cordeiros, abraçando-os enquanto os carrega. Por que está carregando? Porque eles estão fracos, estão vulneráveis, foram vítimas do mal. E agora Deus vai conduzir os que sofreram a uma boa pastagem, principalmente as ovelhas que ainda amamentam, as ovelhas que ainda são neófitas, são fracas, ovelhas que não têm ainda consistência. Ele vai carregar. Que imagem belíssima do nosso Deus. Deus é o nosso grande pastor. Deus é o pastor que cuida, que ama, que acolhe. Que imagem, que metáfora, que descreve bem o caráter do nosso Deus. Um Deus justo, mas um Deus que ama cuidar das pessoas, ama pastorear as pessoas. Eu quero imitar o meu próprio Deus, mas nós precisamos também entender que Ele é o verdadeiro pastor. Nós tentamos, mas quem cuida totalmente de nós é o Senhor. E agora, em Isaías capítulo 61, mais um texto para nos consolar nesse estudo. O Espírito do Eterno Senhor está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido. Jesus está dizendo isso. Anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou, Jesus está dizendo isso, para anunciar o ano da sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu nossos inimigos. É isso que Jesus está lendo lá na sinagoga, depois de muitos anos após Isaías ter apresentado essa profecia. E Deus, disse Jesus, Ele me enviou para consolar todos os que choram, para cuidar da necessidade de todos que sofrem em Sião e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor em vez de espírito angustiado. Veja como é que Isaías termina. O nome deles será mudado para carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar a sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, edificarão uma nova cidade sobre o entulho, continuarão o trabalho das cidades arruinadas, reaproveitando o entulho que sobrou. Vocês contratarão pessoas de fora para cuidar dos seus rebanhos e estrangeiros para cultivar suas terras, mas vocês serão chamados sacerdotes do Eterno, serão honrados como ministros do nosso Deus. Que coisa linda! Jesus dizendo, eu vim para consolar os que choram, cuidar das necessidades dos que sofrem, entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas. O evangelho, gente, são mensagens de alegria. Mas não se engane, não significa que aquele que anda com Jesus terá vida fácil, mas é ter a certeza que um dia, todas essas profecias, elas se cumprirão. E o que o texto diz é que o nome dele será chamado Carvalho. Gente, Carvalho é um trem muito sólido.
Para você suportar as pressões da vida, você precisa se transformar num carvalho de justiça, plantado por Deus. Porque apesar dos sofrimentos, o que o texto está dizendo é: em Deus nós podemos reconstruir velhas ruínas. Em Deus nós podemos edificar uma nova cidade. Em Deus, preste atenção, o texto diz que as cidades arruinadas serão reaproveitadas. Sabe o que o texto está dizendo? Até os cacos da sua dor podem se transformar em materiais para a reconstrução da sua própria história. O texto diz que até o que sobrou, o entulho, será reaproveitado. O entulho do seu sofrimento, o entulho, quem sabe, do divórcio que você enfrentou, o entulho da dor de ter visto seus filhos se desviarem, o entulho de todo o sofrimento que marcou a sua existência, o entulho de tudo que veio e que sangrou sua alma e lipoaspirou sua alegria, esse entulho, até os cacos da própria experiência de dor que você vivenciou, eles serão usados para que Deus possa reconstruir não somente a sua vida, mas a vida de muitos, porque o texto diz que, segundo o texto, os próprios judeus eles contratariam pessoas de fora. Eu quero receber essa palavra. A bênção vai ser tão grande que teremos que ter mais gente para cuidar dos rebanhos, para cultivar as terras, porque nós somos sacerdotes, somos ministros de Deus. Para quê? Para consolar quem precisa ser consolado, para transmitir a mensagem de bênção e de paz para quem precisa. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça, somos ministros da esperança, ministros do consolo, ministros da reconciliação, ministros do perdão, eu e você. Mas vejam como o texto termina em Isaías: vocês irão se banquetear com o produto da generosidade das nações e se orgulhar da glória delas, porque vocês tiveram dose dupla de aflições e mais que sua porção de desprezo. Por isso, sua herança na terra será dobrada e sua alegria durará para sempre. Olha só, por que Jesus está dizendo isso? Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Os enlutados, os sofridos, os que vivem no sofrimento, os que choram hoje, serão recompensados, serão acolhidos, serão pastoreados, serão restaurados, serão curados. Gente, isso é maravilhoso. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Coloque todo esse sofrimento que você enfrentou ou que você está enfrentando diante de Deus, porque Deus tem consolo para a sua vida. Tem razão, porque em João 14, 15 a 17, Jesus vai dizer: se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai, e Ele providenciará outro amigo para que sempre esteja ou haja alguém com vocês. Sabe quem é esse amigo? O Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem, porque ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. E interessante, Jesus falou que os que choram serão consolados. E quando os discípulos estavam desesperados que Jesus estava indo embora, Jesus disse: não se preocupe, eu estou indo, mas ficará com vocês um outro que é igual a mim, que é um grande amigo. E ele é o Paracleto, ele é o consolo em pessoa. Ele estará com vocês. Ele está em vocês. O mundo sofre sem esperança, porque não pode encontrar o Espírito Santo. Vocês não. Vocês têm o Espírito Santo. Ele está com vocês. Ele estará com vocês. Esse é o Espírito que Paulo chama o Espírito de toda consolação. Por isso, eu encerro dizendo: abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. É isso, gente. Esse é o estudo que eu tinha para vocês no dia de hoje. Um momento gostoso para a gente. Lembrando que em junho nós teremos uma campanha chamada Casa de Paz. O que é Casa de Paz? Se você tem um amigo não crente, se você tem um filho que se desviou, se você tem uma pessoa dentro da sua casa que não conhece Jesus, durante o mês de junho, nós enviaremos uma dupla de irmãos da nossa igreja para durante 4 semanas ir a essa casa, ir a sua ou a casa de alguém que você conhece, que se essa pessoa autorizar ou se você autorizar, nós vamos fazer Casa de Paz. Nós vamos ir à sua casa, nós vamos à sua casa, né? Desculpe aqui o erro de português. Nós vamos à sua casa,
Nós vamos enviar 2 irmãos. Durante 4 semanas eles estarão orando e ministrando uma palavra de 5 minutinhos. É um momento de 25 minutos no máximo, durante 4 semanas. E nós acreditamos, depois dessas 4 semanas, que Deus fará um milagre nessa casa. Se você quer receber uma casa de paz, porque você tem pessoas que não conhecem Jesus dentro da sua casa, ou amigos ou vizinhos, ou se você quer ser um semeador de paz, aquele que vai levar a paz à casa das pessoas, você participará dessa campanha conosco. Lembrando também que nós teremos agora no sábado, 4 horas da tarde, um grande seminário chamado Comprometidos com o Evangelismo. Se você quer aprender a ganhar pessoas para Jesus e quer investir sua vida na vida daqueles que sofrem, para que você seja o consolo de Deus na vida de quem sofre, sábado teremos o nosso seminário, domingo o nosso culto às 9 horas, domingo de manhã às 10 horas, a EBD, conexão para os novos membros, conexão para quem quer se batizar, escola bíblica para adultos e para jovens, teremos a nossa celebração das 18h30 e avante, avante morada, estamos caminhando em direção a uma igreja dirigida pelos propósitos de Jesus, do Novo Testamento e da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração abençoando você. Senhor, eu não sei que tipo de sofrimento essa pessoa tem enfrentado. Eu não sei qual é a dor que ela tem vivido. Eu não sei qual é a luta, o luto, a dificuldade, a tensão que essa pessoa tem vivenciado. Mas eu quero te agradecer, porque o Senhor tem consolo para ela. Porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os enlutados, porque eles serão consolados. Que o Senhor abençoe essa pessoa. Ministra cura, ministra bênção, ministra graça, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, um beijo desse pastor chameguento, que ama e gosta de amar as pessoas. Beijão. Tchau, tchau.